Como o senhor define Deus, por exemplo? A sua leitura em relação a Deus. Deus, muitas vezes a gente define Deus como tudo, né? Certo, Ah, é tudo. Às vezes a gente perguntar a alguém quem é Deus, o que que é Deus, né? Para você, vai falar que Deus é tudo, Deus certo. é isso, Deus é aquilo, outro, né? Mas Deus, isso parece às vezes muito, um pouco generalizado ali, né? Falar Certo. que Deus é tudo, mas é mais profundo, né, do que a gente imagina, porque realmente ele é tudo, né? Sim, Ele criou tudo, ele criou todas as coisas, né? Então, eu gostaria às vezes de definir como o criador, né, de todas as sim, coisas, o criador do universo, o criador de todos nós, né, aquele que existia e existe, né, antes do tempo, antes da fundação do mundo, antes de tudo que existe, ele já era, né? Ele certo. já é, né? Então Deus, ele transcende muitas vezes até o nosso entendimento. Sim, E isso é muito bacana porque Deus é amor também, né? Uma das formas que a Bíblia nos ensina quem Deus é amor. E, e vamos dizer assim, que ele se diminui ali, né, entre aspas, para se revelar a nós de tão grande que ele é, né? De Jesus. tão ele se esvazia dele mesmo, né? Porque nosso entendimento ele é muito limitado para entender Deus, Verdade. para saber ou até para discernir quem Deus é. Às vezes eu fico mesmo pensando e olhando e pensando, no Deus, né, lá no céu, no sublime trono, alguém poderoso, muito poderoso, né? Mas ele vai muito além do nosso entendimento daquilo que nós podemos compreender. Na visão de Apocalipse, quando João vê o trono de Deus e ele vê Deus ali, João cai por terra, né? João não aguenta aquela, né? Tanto João como Isaías também, né? Quando ele vê assim, ele cai por terra e não aguenta tudo aquilo ali. Acho que Deus, ele se faz para nós entendido, se revela a nós aquilo que nós podemos e conseguimos entender, né? Verdade. Tanto gradativamente como no todo também, né? Mas Maravilha. Deus é o criador de todas as coisas. Sim, sim. Deus é o criador de todas as coisas, né? Então, ao seu ver, então, você não compartilha, por exemplo, do teoria da evolução, Não, 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 o teoria Big da... Bang, Não, né? não, O darwinismo, o não, isso é... darwinismo, para ser mais exato, né? O que é a sua visão em relação a isso? Por exemplo, esse Deus criador, o criacionismo, né, que você falou aí que uma das coisas que você vê mais destacável, né, no ser de Deus, a questão da criação, por exemplo. Eu acho que tudo isso, tanto, né, o Big Bang, a teoria aí da evolução, é uma forma do ser humano entender suas origens, né? Eu acredito que todo ser humano, né, todo mundo quer entender de onde veio, de onde tudo começou, né? É uma grande pergunta, uma grande incógnita que fica na mente de muitas pessoas, né? De todos nós, em algum momento. Então, eu acredito que essas ideias, né, essas teorias, elas veio de pessoas muito inteligentes também. A gente não pode dizer que, né, eram pessoas de pouca inteligência, mas eram Verdade, pessoas muito inteligentes, mas verdade. que de alguma forma tentando explicar a origem de todas as coisas, tentando fugir ali, né, daquilo que já estava escrito, já estava explicado, criando essas, né, criam essas ideias, né, que para elas fazem sentido, mas é o que eu creio, né, o que nós cremos, é o que está escrito e revelado nas Escrituras, né, que é a criação de Deus, né? Certo. Que é o homem ser formado, por mais que O é primeiro algo homem foi Adão mesmo ou não? Adão, não Ah, tem essa de Adão, nem tem os relatos de Lilith, nem que sei certo. o quê, mas isso é Ficamos com a tudo, Bíblia, né? ficamos com a Bíblia, isso é tudo ideias é, fora, vem depois, né? Ensinamentos ali, conhecimentos vem depois e tudo mais, mas ficamos com as escrituras, né? Isso aí é tudo misticismo aí, né? Nada verdade não. A teoria da evolução, né? Tipo assim, quando a gente começa, né, refletir sobre isso, e todo ser humano, vamos, né, querendo ou não,
que entrou numa escola, por exemplo, que estudou um ensino fundamental, que seja, um ensino médio, ele vai ter contato, por exemplo, com isso, com esse tipo de estudo, né? Vai. A questão da evolução, né? A questão do Big Bang e tal. E, tipo assim, se a gente for aprofundar, refletir sobre isso, a gente vê que são teorias, tipo assim, que não se comprovam, por exemplo, não se sustenta nem sequer cientificamente. Mas por que ainda isso é ensinado? Qual que é a sua leitura nisso? Porque, tipo assim, eu pergunto, né, a geração hoje que está no ensino fundamental, que está no ensino médio, ainda ensina sobre isso? Ensina. É a mesma coisa. Por Que exemplo, era na antes. época que eu estava no ensino fundamental, que tive contato com isso, né? A questão lá, um dito popular, nós viemos do Chipazé e coisas desse gênero, né? E a gente vê que se a gente pesquisando profundamente, né, até à luz da própria ciência, são teorias, são hipóteses, né? Não é comprovado, não é uma verdade concreta, absoluta, nem na própria ciência não sustenta isso. Mas está aí, né? É ensinado, ainda insiste em ensinar, né? Como que você vê isso, né? E de certa forma, nós falando sobre Deus, esse tipo de coisa, por exemplo, de certa forma ofusca a questão de Deus, né? Uma certa forma de Afasta, né? você vê isso como apagar o fator de Deus, né, na história, na criação, né, no início de tudo, ou não. É simplesmente um estudo que se deu, por exemplo, para, de certa forma, trazer uma resposta ao anseio da humanidade em relação a onde que veio a origem, ou você vê que esse tipo de situações de estudo, por exemplo, né, ele tem assim uma finalidade, por exemplo, de deixar Deus de lado, né, de pegar esse Deus e escondê-lo, né? O que você vê? Eu acredito que sim, Tem que isso, tem né? né, esse propósito também. Porque às vezes, né, a pessoa não acredita em Deus e nisso aí acaba sendo conceitos acadêmicos, né, esses Sim, ensinamentos. Raramente a gente vai ver aí numa escola ensinando sobre o criacionismo, né, pois é. e ao invés de um evolucionismo, no caso. Sim, Raramente, é muito difícil. Eu vejo exatamente isso também, esse ofuscar, né, de quem realmente é Deus e buscando essa ideia, e essa ideia que eles abraçaram, é isso que eles transmitem, né, é isso que eles ensinam, e em muitas academias, né, principalmente também em tanto na escola, né, sim. no ensino médio e tudo mais, como também na, Interior, né? no superior ali, Certo. né? Nas formações, né, que as Uhum. pessoas procuram. Porque eu vejo, eu até acompanho alguns vídeos de um pastor também que eu achei muito relevante, muito bacana, entrevistando ali, né, nesses lugares de academia, assim, de estudos, faculdades e tudo mais, perguntando se eles gostariam de passar, Uhum. tipo, 10 minutos com Karl Marx, com os monte de cara lá que eu nem conheço direito. Quem tem feito isso muito recentemente, o pastor Mateus, né? Esse, exatamente, É ele esses mesmo? mesmo que eu vi. Aham. Pastor Matheus é um cara muito bacana, eu O cara é um acompanho ele e gosto bastante dele. apologeta É, também do e nosso ele, né, nação. fazendo essas entrevistas ali, tipo assim, né, mostrando essa realidade que eu mesmo não conhecia, eu não Dá sabia vontade dessa forma. de bater, né? A gente Né, que a é pessoa cristão. escolher uns caras mais Nossa, Deus. aleatórios, uns caras Ah, meio não. doido lá, do que Jesus, né, passar um Perguntou tempo lá com Cristo. se ele escolheria entre Paulo Freire ou Pois Jesus é, Cristo. o cara Passar escolhe. 24 horas. A hora que o cara falou Paulo Freire, me deu vontade quase de entrar lá, né? E encher esse cara de É burro. a mente, Não é né, que eles possível, meu são Deus do céu. levados, né? Isso é muito interessante, porque eu Ah, lembro de não. um episódio da minha vida. Falar isso é Eu verdade. sempre fui católico, o Certo. Danilo. Eu sempre fui católico até os meus. 2018, vou colocar assim. Até Até 2018? meus 18 anos ali, mais ou menos. Antes de 18, na verdade, antes dos 17, Certo. eu fui católico. Então, Isso. o tempo que eu estudei como alguém católico. Então, eu Certo. não tinha problemas com esses ensinamentos, com essas coisas, sabe? Não, pra mim, eu via aquilo ali, achava, não, E qual é a então é leitura isso. do catolicismo em relação à questão do criação? O catolicismo é criacionista? Ou não? Tipo assim, Eu era mais aquele católico não praticante. Então, assim, eu entendo muito pouco
nem um pouco ali da doutrina do catolicismo. Mas eu acho que o catolicismo, ele ele crê no Ele- criacionismo, no e ele caso, não- né? Porque eles tem não a Bíblia O como catolicismo não é um também adepto, por exemplo, do do Big criacionismo. Bang, da evolução, não. Hoje, Não, né? hoje eu não sei, eu teria pesquisar sobre isso, É porque mas você tá pode ser. falando, Não, é porque eu quando eu era Você é- 17 anos, então eu Entende? eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, mas isso aí eu não era voltado, assim, sabe, tão religioso. Eu ia na missa, nos domingos, alguns domingos, Entendi. na verdade, e tudo mais. E quando a gente não tem esse entendimento da Bíblia, esses estudos, a gente é levado por esses ensinamentos muito fácil. Isso é um Verdade. problema, né? Então, quando a gente está lá ouvindo na escola sobre um criacionismo ou um evolucionismo, né, o Big Bang, você acha aquilo magnífico. Você olha e você fala assim, nossa, isso aqui é assim então. Aí você recebe aquilo ali como uma verdade. É. Eu lembro de um professor meu que começou a dar aula para mim, já era maior já estava no segundo ano, eu acho, ou no primeiro, não lembro. E ele chegou mostrando uma ideia de que como surgiu a humanidade. Que foi assim, que tinham, tipo, eu vou resumir aqui mais ou menos como eu lembro hoje. Mas que tinha uma esfera, né? Um caso, uma rocha no espaço, e nessa rocha tinha uma vida ali, tinha uma bactéria, alguma coisa do tipo, e essa rocha colidiu com outra. E que veio e caiu no planeta e veio surgindo tudo aquilo ali, e veio surgindo a vida, meio que isso. Alguma coisa do tipo. Eu acho que era mais profundo que isso. Certo. Mas eu ouvi aquilo ali, eu falei, eu fiquei encantado com aquilo ali. Eu falei, cara, que top. Então foi assim. Eu não conhecia a Bíblia, Pois não é. lia a Bíblia nem nada. Então eu fiquei assim admirado. Eu comecei a crer naquilo ali por um tempo. Aí até que, né, falei assim, não, é Deus que criou mesmo as pessoas. Eu, por exemplo, pelo fato de eu ter crescido na igreja evangélica, aí desde criança, né, a gente aprendeu como Deus o Criador de todas as coisas. Então, quando eu tive contato com isso na escola, por exemplo, isso de certa forma, né, eu nunca pude acreditar, por exemplo, nessas coisas. E outras coisas, por exemplo, Papai Noel, né, como verdadeiro símbolo, significado, por exemplo, Já entendia desde do criança. Natal, da própria Páscoa, né? O significado, por exemplo, a ênfase que dá, por exemplo, o chocolate, o coelhinho. Então, eu vi que isso foi muito importante. Essa base que eu tive, esse crescimento bem sólido que eu tive na igreja evangélica. Embora na minha adolescência, infelizmente, eu desviei dos caminhos do Senhor, mas na minha juventude, graças a Deus, eu voltei, mas eu vi o quanto isso foi importante para mim, porque quando eu tive contato, né, porque muito provavelmente, se eu não tivesse tido esse ensino, por exemplo, né, essa orientação quando eu era criança, muito provavelmente, como eu sou um cara muito, assim, curioso, né, estudo essas coisas, por exemplo, provavelmente a minha reação seria a mesma sua. Tipo assim, De acreditar. esse negócio, que negócio legal, interessante e tal, e de me aprofundar, Não mas faz aí sentido. Aí você, é, às vezes, se você nem aprofunda no negócio, e já verdade. ouve uma coisa ali, não, é verdade, faz sentido. Nós parece com macaco, então. Aí a gente. Né, tipo assim, é fácil, né, às vezes, convencer o ser humano, né, as pessoas com esse tipo de ensinamento. Porque nós temos uma facilidade, o ser humano se tem uma facilidade também em crer nas coisas, né? Então as pessoas ouvem, aprende e crê facilmente.